Há algum tempo, discutíamos aqui um embate curioso entre as damas do luxo tradicional e as novas influenciadoras digitais. Na ocasião, uma estratégia brilhante chamou a atenção. Quando questionada sobre em que você é melhor do que eu, a interlocutora simplesmente bloqueou qualquer resposta, deixando a pergunta sem resposta. Na época, comentei que era um excelente recurso retórico. Mas saiba que descobri algo ainda mais revelador. Trata-se do Serban, instituição sólida, presente em todo o país, com serviços que realmente facilitam a vida. Aliás, sou cliente satisfeito. Como qualquer banco de peso, tem seus executivos de alto escalão. Um deles é Andrei Charou, vice-presidente responsável pelo desenvolvimento de pequenos e médios negócios. Pois bem, Charou foi convidado para um fórum juvenil chamado Território de Sentidos, onde veteranos experientes compartilham conhecimentos com jovens empreendedores, como estruturar um negócio, como se portar em debates públicos, enfim, lições valiosas para a nova geração. Durante sua palestra sobre empreendedorismo, um participante chamado Sultan, dono de um pequeno ou médio negócio, fez uma pergunta direta e contundente: por que o Serban cobra 12,9% de juros na Rússia, mas oferece apenas 6,9% na República Tcheca? A plateia aplaudiu, afinal, era uma questão legítima. Charou tinha ali uma oportunidade de ouro para demonstrar competência. Poderia explicar as diferenças econômicas entre os dois países, o custo do dinheiro em cada mercado, os riscos envolvidos. Afinal, são conceitos básicos que um vice-presidente deveria dominar. Mas o que ele fez? Em vez de uma resposta técnica, veja só a genialidade. Sabe, trouxe 2 CDs comigo. Acho que você merece um prêmio pelo questionamento mais afiado. Obrigado pelo diálogo, e aqui vai uma lição de comunicação. E, sem mais nem menos, anunciou que usaria os últimos 30 segundos para tocar uma música, composta por ele mesmo. Ora, senhoras e senhores, isso é no mínimo preocupante. Um executivo em posição tão estratégica que, diante de uma pergunta técnica, recorre a um truque infantil para se esquivar? Há 2 possibilidades. Ou ele não sabe explicar a diferença entre as economias russa e tcheca, o que o tornaria incompetente para o cargo, ou sabe, mas prefere responder com ironia e desdém, o que é ainda pior. Um vice-presidente que trata o público com arrogância não merece estar onde está. É uma atitude que beira o ridículo, como se ele tivesse dito: em 2019, eu traria fitas cassete. Aliás, essa tática poderia ser útil para lidar com cobradores insistentes. Imaginem a cena: eles batem à sua porta exigindo R$ 12.000, ameaçando levar seu sofá. Você, então, coloca para tocar a obra-prima musical de Andrei Charou. Os cobradores, hipnotizados por tamanha arte, esquecem a dívida e vão embora satisfeitos. Problema resolvido e sem pagar um centavo. Falar em vícios, há tempos não abordávamos o tema das drogas em nosso programa. Mas eis que surge uma história que merece atenção. Existe uma organização chamada Cidade Sem Drogas, fundada por Evgeny Roisman, ex-gestor de Ekaterimburgo e figura pública conhecida por seu combate implacável à dependência química. Os métodos deles já geraram polêmica, desde internar usuários à força até submetê-los a trabalhos pesados. Basta uma busca rápida na internet para encontrar uma série de escândalos envolvendo o grupo. Desta vez, porém, eles superaram a si mesmos. Andrei Markov, líder da filial da organização em Syktyvkar, foi parar no hospital. Adivinhem o motivo? Overdose de drogas sintéticas. Minha teoria. O rapaz deve ter pensado: se não posso vencer os traficantes, que vendem veneno para todos, pelo menos posso consumir todo o estoque sozinho e salvar os outros. Em outras palavras, ele agiu como um herói trágico, absorvendo o mal para que não atingisse os moradores da cidade. Agora, Markov enfrenta processos administrativos. Mas, sinceramente, é difícil não sentir uma ponta de pena. Afinal, sua intenção, ainda que equivocada, era nobre. Não é a primeira vez que caçadores de drogas caem na própria armadilha. Lembro-me de 2019, quando 2 agentes da antiga FSKN, agência antidrogas russa, nem chegaram ao escritório, morreram de overdose dentro do carro, com 35 quilos de haxixe e 7 de cocaína. Antes disso, já haviam casos de funcionários que, supostamente atestando as substâncias apreendidas, acabavam vítimas do próprio vício. Claro, pode-se argumentar que é preciso conhecer o inimigo. Mas há limites.
É uma coisa entender o mecanismo da dependência, outra, muito diferente, é se tornar refém dela. Mudando radicalmente de assunto, vamos falar de um ícone hollywoodiano, Richard Gere. Para o público russo, ele é eternizado como o galã de uma linda mulher, mas sua carreira vai muito além. Gere é também conhecido por seu ativismo político e filantropia, um verdadeiro abono do cinema, para fazer uma analogia. Assim como o vocalista do U2, ele está em todas as frentes, ajuda crianças na Etiópia, defende moradores de rua, apoia refugiados, tenta mediar conflitos entre israelenses e palestinos. Há até quem desconfie que não existe um único Richard Gere, mas uma equipe de 35 sósias, um faz shows, outros percorrem o mundo em missões humanitárias, todos exibindo uma compaixão calculadamente mediatizada. Por anos, Gere foi um ferrenho defensor do Tibete e do Dalai Lama. Chegou a abandonar o protestantismo para abraçar o budismo, pregando aos quatro ventos que essa era a verdadeira iluminação. Mas eis que, nesta semana, a realidade lhe deu um banho de água fria. A Itália tem uma ilha chamada Lampedusa, porta de entrada para migrantes africanos. E foi justamente lá que, mas essa parte da história merece um destaque especial. Afinal, até os mais convictos podem ser surpreendidos quando a vida decide dar uma lição de humildade. Lampedusa, esse pequeno pedaço de terra no Mediterrâneo, virou palco de um espetáculo grotesco que expôs a hipocrisia de quem prega solidariedade com a boca cheia de clichês, mas esvazia os bolsos quando a realidade bate à porta. Não são dezenas, não são centenas, são milhares. Barcos lotados de migrantes africanos, muitos deles pagando fortunas a traficantes para uma viagem que pode terminar em um caixão de água salgada, chegam às costas italianas como uma maré humana incontrolável. E o que faz a Itália? Fechar as portas. Não por crueldade, mas por pura sobrevivência. Porque esses refugiados, entre aspas, porque muitos são migrantes econômicos disfarçados, não querem asilo, querem passaporte europeu, benefícios sociais e o direito de exigir mais do que qualquer cidadão que paga impostos há décadas. E foi exatamente isso que aconteceu com o Open Arms, um navio espanhol de resgate, entre aspas novamente, que, com 160 almas a bordo, tentou atracar em Lampedusa. Recusado. Os italianos, cansados de serem o lixo da Europa, disseram não. E foi aí que entrou em cena o grande humanitário Richard Gere, o mesmo que trocou Jesus por Buda e agora se acha o Dalai Lama de Hollywood. O ator, que deve ter mais dinheiro do que alguns países pequenos, chegou de iate, sim, iate, para fazer o quê? Alimentar os migrantes com as próprias mãos, como se fosse a Madre Teresa dos mares, e exigir que a Itália os aceitasse imediatamente, como se fosse o dono do continente. A resposta do ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, foi épica e necessária. Agradecemos pelo gesto, Sr. Gere. Agora, por que o senhor não leva esses 160 refugiados no seu jato particular e os instala em uma de suas mansões em Beverly Hills? Ponto final. Sem réplica. Porque, no fundo, Gere sabe muito bem que 160 bocas para alimentar são migalhas para ele, o homem ganha em segundos o que você e eu não ganhamos em uma vida inteira. Mas por que não fez isso? Será que todas as suas propriedades estavam em reforma? Ou será que o banheiro do jato privado não aguentaria o trânsito de 160 pessoas? Afinal, limpar um vaso sanitário de ouro deve custar uma fortuna, não é mesmo? A hipocrisia não tem limites. Gere não quer soluções, quer aplausos. E a Itália, depois de anos sendo o depósito de lixo humano da União Europeia, finalmente disse basta. Enquanto isso, os migrantes no Open Arms olhavam para o ator com expressões vazias, porque, claro, nenhum deles entende uma palavra do que ele diz, nem em inglês, nem em italiano, nem em budismo hollywoodiano. Eles só querem uma coisa: entrar, se instalar e sugar o sistema até a última gota. E Gere, com seu sorriso de quem nunca passou fome, serve como massa de manobra para uma narrativa que beneficia apenas a ele mesmo. Mas enquanto a Europa se afoga em sua própria ingenuidade, do outro lado do mundo, na Rússia profunda, a vida segue com seus pequenos absurdos que revelam muito sobre quem realmente manda. A Cássia, uma república siberiana onde o vento corta como lâmina, foi palco de um escândalo deliciosamente russo. Konstantin Karizov, um alto funcionário local, cujo nome soa como um personagem de filme de ação, mas que na verdade é só mais um burocrata com complexo de Deus, teve uma briga épica com seu motorista, Alexander Simakov.
A história, que inicialmente vazou como verdadeira, era pura comédia shakespeariana. O chefe, insatisfeito com a rota, o estilo de direção ou quem sabe apenas com o ar que o pobre motorista respirava, o xingou de tudo que é nome até que, no meio da estepe siberiana, Simakov freou o carro, mandou o patrão descer e o deixou ali, sozinho, para se virar. Imaginem a cena, um homem de terno, no meio do nada, com menos 20 graus Celsius, tentando fazer sinal para algum camponês que passe com um trator enferrujado. Poético. Justo. Karma instantâneo. Mas, como em todo bom contos russo, a verdade é ainda mais absurda do que a ficção. Passada uma semana, ambos negaram tudo. Karizov jurou que nunca ofendeu o motorista, e Simakov, com a voz trêmula de quem sabe que seu emprego depende dessa mentira, confirmou a versão oficial. Coincidência? Claro que não. Alguém, em algum gabinete escuro, deve ter sussurrado no ouvido de Simakov: "Você quer trabalhar de novo nesta vida, camarada?" Então engole essa história e sorria. Porque na Rússia, como em qualquer lugar onde o poder é uma doença, a verdade é negociável. E um motorista que ousa desafiar um chefe, mesmo que esse chefe seja um peixe pequeno no lago siberiano, acaba aprendendo, da pior maneira, quem manda. A não ser, claro, que ele tenha um plano B envolvendo um trator e uma garrafa de vodka para aquecer o caminho de volta. É assim que a narrativa se constrói, com a força bruta de quem não precisa de argumentos, só de músculos e de uma câmera para registrar o espetáculo da humilhação. Há 2 semanas, um vídeo se espalhou como fogo em palha, um oficial sênior, blindado até os dentes, apontando para seus subordinados com aquele ar de quem já viu demais para ainda se importar. Eles foram lutar na Chechênia nos anos 90, enquanto vocês, livres pensadores, aqueciam suas bundas nos sofás, rosnou o homem, como se a coragem de ontem justificasse a covardia de hoje. E ele não está errado, não sobre os mortos, não sobre o sangue derramado em Grozny por rapazes que mal sabiam segurar um fuzil. Mas a pergunta que fica é, que merda isso tem a ver com espancar uma garota indefesa em 2024? Vocês dois, os heróis do vídeo, não defendem porra nenhuma. Vocês mancharam o uniforme de quem realmente esteve na linha de frente, de quem voltou em caixões ou sem pernas, enquanto vocês, agora, se escondem atrás de um distintivo para bater em quem não pode revidar. Cada soco que vocês desferem não é em nome da lei, é um atestado de que o sistema que vocês servem é podre até a medula. E quando vocês abrem a boca para dizer que protegem o povo, o que o povo ouve é: sim, nós batemos em mulheres. E daí? Fala sério, qual é a diferença entre vocês e aquele padre psicopata, o tal de Forte, que quase afogou um bebê em nome de Deus? O menino se debate, chora, e o servo do Senhor continua mergulhando sua cabeça na água benta como se fosse um ritual de exorcismo, até que a criança sai com hematomas e o padre sai com 5.000 rublos no bolso. Cumpri meu dever pastoral, diz ele, com a mesma cara de pau de um policial que justifica um tapa como ela merecia. A única diferença é que Forte usa uma batina e vocês, um colete à prova de balas. Mas a essência é a mesma: violência gratuita, impunidade garantida e um público que aplaude. E não venham com essa de força excessiva. Força excessiva é quando um soldado atira em um terrorista que já está no chão. Isso aqui? Isso é sadismo puro. É o mesmo instinto doentio daquele padre que, se fosse meu filho naquela pia batismal, me faria querer arrancar seus braços, não por justiça, mas por raiva de ver um adulto se valer da fraqueza de um recém-nascido. E olha que eu nem sou violento. Mas tem coisas que ultrapassam qualquer limite. E enquanto a Rússia inteira se distraía com o escândalo do pai afogador de Gatina, ninguém notou que o país todo está sendo afogado da mesma forma, lentamente, com a bênção da Igreja, do Estado e de uma elite que lucra com o obscurantismo. Há 10 anos eles nos vendem a mesma farsa medieval, sofredor, mas santo, pobre, mas orgulhoso, ignorante, mas patriota, enquanto enchem os bolsos com o dinheiro do gás, do medo e da estupidez alheia. A diferença é que, no caso da Rússia, não há mãe chorando ao lado para filmar o afogamento. Só nós, assistindo, sabendo que amanhã pode ser a nossa vez na lona. Música. Agora, mudando radicalmente de assunto, porque se não rirmos, vamos chorar, tenho que confessar, a Companhia Pobeda ganhou meu coração esta semana. Não pelo serviço, que, vamos combinar, é uma roleta russa de atrasos e cancelamentos, mas pela obra-prima de marketing que foi esse anúncio. Deseja um anãozinho? Pergunta a moça de rosto angelical, como se oferecesse um upgrade para a primeira classe em vez de um voo para Nausic. É tão absurdo,
tão russo em sua falta de vergonha, que não dá para não amar. Parabéns, Pobeda, vocês transformaram a humilhação nacional em arte. Se isso não é genialidade, não sei o que é. Música. Mas o verdadeiro destaque da semana foi Helsinki. Pela 7ª vez, ou sexta, quem tá contando? Fui ao Flow Festival, e dessa vez tive o privilégio de ver The Cure ao vivo. E, claro, como manda a tradição, me embebedei até o ponto em que minha capacidade de julgamento se igualou à de um político russo em entrevista coletiva. Foi quando a armadilha foi armada, uns carinhas se aproximaram, se apresentaram como do MTV Finlândia e começaram a me fazer perguntas em inglês. Qual sua música russa favorita? Qual livro? Eu, bêbado até a alma, soltei um Dostoiévski, Bunin. Antes de perceber que a conversa estava indo ladeira abaixo. Foi quando eles me pegaram, e qual livro russo você realmente gosta? E eu, com a lucidez de um peixe fora d'água, declarei, só tem um que eu amo. O Espírito do Mal. Eu sou o autor. Eu escrevi essa porra. Silêncio. Eles me olharam como quem vê um fantasma. Porque, é claro, não eram do MTV Finlândia. Eram do MTV Rússia. E eu tinha acabado de cair na armadilha mais bem orquestrada desde que alguém convenceu um oligarca a comprar um iate com dinheiro público. Música? Olha, eu amo o MTV. Foi a primeira vez que segurei um microfone com o logo deles, e isso me deu uma alegria infantil. Então, apesar de terem me feito de bobo, só tenho a agradecer, obrigado por me enganarem com estilo. Vocês são os verdadeiros artistas. Música? Agora, falando sério ou tentando, tenho que admitir, minha relação com Olga Buzova sempre foi complicada. Já a defendi quando o mundo inteiro caiu matando por causa daquele escândalo com a estilista. Sim, Olga, você tinha razão, devolver roupa não é crime. Mas dessa vez, caralho, você ultrapassou todos os limites. Fazer piada com o bloqueio de Leningrado? No Instagram? Em pleno 2024? Olga, meu amor, tem uma linha entre a provocação e a sociopatia, e você atravessou ela dirigindo um tanque. Você acha que é engraçado brincar com fome, canibalismo e 1 milhão de mortos? Então vá até o Piscarovskoy, olhe para aquelas valas comuns e me diz se ainda acha graça. Ou melhor, vá para Courchevel, coloque um biquíni na neve e faça uma piada sobre o general Karbyshel, congelado pelos nazistas. Vamos ver se o público ri. Você tem o direito de ser idiota. Mas não tem o direito de esperar que o mundo finja que isso é normal. Música? E chegamos ao momento que vocês, ou pelo menos 2 de vocês, estavam esperando, o sorteio do jornal autografado pelo Quentin Tarantino. Depois de semanas de comentários geniais, hilários e, em alguns casos, preocupantes, a redação votou. O grande vencedor foi o usuário URSS, com esta obra-prima. Minaev é tão foda que até pedras nos rins saíram só de assistir a ele. Em segundo lugar, Aral Sol, com um depoimento que parece saída de um drama familiar soviético. Eu soube do Minaev quando minha mãe me deu um notebook com os vídeos dele e disse, esse é seu futuro pai. URSS, me manda uma mensagem, privada ou nos comentários, que esse jornal é seu. E Aral Sol, como prêmio de consolação, você ganha um jornal, com meu autógrafo. Se é que isso vale alguma coisa. E não poderia deixar de mencionar este comentário, que resume o espírito deste canal melhor do que eu jamais poderia. Nor pariu, pra quem caralho você acha que importa seu autógrafo, seu Tarantino de merda, seu canal e sua opinião? Eu me inscrevi, mas sem prazer. Meu coração não é seu, seu coração não é meu. Nor, meu amigo, você tem toda a razão. Exceto por uma coisa, meu coração é seu sim. Porque se não fosse por vocês, os que odeiam, os que amam, os que só vêm pelo drama, eu não estaria aqui, falando para uma câmera como um louco há anos. Música? Agora, falando em números, normalmente, de 4 a 8 mil novas inscrições chegam por vídeo. Na última vez, apenas 2.000. Nem eu, nem minha equipe de analistas, que, entre nós, é só o Vova, que faz café e chora no Excel, entendemos o que aconteceu. Então vou pedir de novo, se inscrevam. Ativem o sininho. Contem para os amigos, para os inimigos, para o cara bêbado no metrô. Este canal sobrevive de vocês e, ocasionalmente, de patrocínios duvidosos.
E se você já contou para todo mundo que conhece? Ótimo! Agora vá além, conte para os desconhecidos. Para a sua avó. Para o grupo de alcoólicos anônimos. Para o segurança do seu prédio. Porque, no fundo, todos nós precisamos de um pouco de caos organizado na vida. E se seu chefe ainda não viu meus vídeos? Faça a sua parte. Mande o link. Diga que é para rir do Serban. Todo mundo adora rir do Serban. Este não é só um canal, é um território de significados. Ou, pelo menos, de significados quase tão profundos quanto um videoclipe do que, por algum milagre, acabou virando arte. E se você também tem algum material digno de entrar para a história, ou pelo menos para o meu feed, mande para cá. Seja um meme que fez sua sogra chorar, um áudio que destruiu um grupo de família ou um vídeo de você tentando cozinhar às 3 horas da manhã, eu coloco no ar com o maior prazer. Afinal, o entretenimento é uma via de mão dupla, vocês me alimentam com conteúdo, eu retorno com o caos que vocês merecem. Mas, acima de tudo, assine o canal. Não por mim, ok? Um pouquinho por mim, mas porque cada novo inscrito é como mel para minha alma, um bálsamo para meus olhos cansados de editar vídeos às 4 horas da manhã e, acima de tudo, a prova de que ainda há pessoas neste mundo que apreciam o bom e velho absurdo bem embalado. É a sua contribuição para manter este farol de cultura, questionável, aceso. E enquanto você pensa nisso, música dramática entra, como se fosse a trilha sonora da sua indecisão.